Não aceite fermentos em sua vida. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Igreja gloriosa do Senhor Jesus, abençoados com todas as bênçãos, mais do que vencedores no Senhor, selados com o Santo Espírito prometido por Deus, nascidos justos, santos, salvos, povo de Deus. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar da importância que temos que dar para esse assunto dos fermentos. Irmão Cristiano, o que é essa questão do fermento? O que é isso na Bíblia? Bom, é exatamente o que vamos estudar agora e vamos entender a importância de você se manter longe desse conceito aqui. Tá? É muito importante você entender, e eu diria até que o principal ponto de hoje é essa questão do pouco fermento. Isso é uma coisa muito interessante. Um pouco de fermento leveda a massa inteira. Gente, para você fazer, por exemplo, um pão, se você for fazer um pão em casa, geralmente usa-se cerca de 2% de fermento. É pouquinho, não é? Mas esse pouquinho, na farinha, junto com água, com algum líquido, né? A massa, que todo aquele processo de fazer o pão, ele vai fazer o quê? Ele vai fermentar. É um pouquinho de fermento, mas ele fermenta a massa toda. Ele faz aquela massa se tornar duas massas, praticamente, em termos de volume, né? O pão, ele cresce, ele triplica às vezes, dependendo ali, né? Dependendo do ambiente, da umidade, da temperatura ambiente. Se você permitir, portanto, que um mínimo de fermento esteja na sua vida, esse fermento vai fermentar a sua vida. Abençoados, veja, o fermento na Bíblia, na maioria das vezes que aparece esse conceito, ele aparece num sentido negativo. Entende? Quando Paulo fala aqui desse fermento, desse pouco fermento, ele está falando até de algo bem específico. A gente já vai ler o contexto para vocês saberem exatamente do que Paulo está falando. Quando ele fala aqui, ele está falando de algo negativo. Como eu falei, a maioria das vezes que você vê essa metáfora, né, acaba sendo uma metáfora na Bíblia, e usando o fermento como metáfora, geralmente é algo negativo. Por quê? Porque para a cultura israelita, o fermento ele era considerado uma imundície. Olha que interessante, né? Ele era considerado uma imundície, algo, obviamente, que não era puro, né? Então, um pão fermentado, por exemplo, ele não era considerado um pão puro. Porque o fermento, amados, se você for parar para pensar, o fermento acaba sendo uma contaminação. Se você pensar bem, né? Por isso que os pães, né, eram pães, principalmente pães usados na Páscoa, né, que era uma celebração dos judeus, tinha que ser pão sem fermento. Justamente por isso que eu falei, o fermento era considerado uma imundície, né, e o fermento ele era uma contaminação. E se você parar para pensar, de fato no sentido de que o fermento, especialmente o fermento para pães, né, é um fermento biológico. São bactérias de verdade. Né? Esse fermento biológico que você usa para fazer pão na sua casa, ele é um fermento biológico. O nome já diz biológico. Ou seja, tem vida ali, tem bactéria ali. Né? Os pães, por exemplo, as pessoas hoje... Está uma moda hoje, né? De se falar muito... Não é só de hoje, tá? Mas eu digo que está mais em voga. Né? As pessoas têm falado mais desses pães de fermentação natural. Ou seja, é um pão que não leva esses fermentos que a gente compra industrializados, né? É um pão fermentado naturalmente. Esses fermentos naturais vêm de onde? Vêm do ar. São bactérias que estão no ar. Olha só. Que são cultivadas e acaba se tornando um fermento. E eles chamam de fermento natural, justamente porque são bactérias que estão aí no ar, no nosso cotidiano. Né? Não é um fermento que você compra. Então, se você pensar bem, é sim uma espécie de contaminação. Entende? Então, era considerado algo imundo. Por isso que se usa, então, esse conceito na Bíblia. Olha, cuidado com os fermentos.
O fermento aparece, na maioria das vezes, como uma questão negativa, ou seja, como um apontamento para algo negativo, né? Então o apóstolo Paulo fala, um pouco de fermento leveda a massa toda. O fermento está em todo lugar, queridos. Temos que ter muito cuidado com isso. Olha só, vou falar uma coisa para vocês. O mesmo cuidado que os israelitas tinham em relação ao fermento nas cerimônias deles, nós temos que ter. Claro, dentro de contextos diferentes, obviamente. Eu não estou falando de cerimônia religiosa, tá? É bom que isso fique claro. Eu estou falando da nossa vida. Então, os cuidados religiosos e cerimoniais que os israelitas tinham em relação ao fermento, nós temos que ter em nossa vida. Os israelitas retiravam o fermento, então, das suas cerimônias, na Páscoa, como eu falei agora há pouco, ou quando eles iam oferecer a Deus alguma coisa, sempre eles tinham cuidado para não usar coisas, materiais que fermentavam. Então, os pães oferecidos em cerimônia a Deus não tinham fermento. Eles não tinham costume, por exemplo, de utilizar o mel. Ah, mas o que tem a ver, Cristiano? Porque o mel podia fermentar. Olha que interessante. Ou seja, não podia haver fermento, senão seria considerado algo impuro. Vamos ver isso aqui historicamente e biblicamente, um exemplo. Levítico capítulo 2, versículo 11, Nova Versão Internacional. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. Então vocês veem que havia um cuidado, só que aqui, nesse contexto, obviamente, é um cuidado religioso, cerimonial, etc., por causa daquele simbolismo, né? Para a cultura deles, o fermento era considerado uma impureza. Então, na visão deles, evidentemente, eles não iam oferecer a Deus algo considerado impuro. Este é o sentido. Agora, trazendo para a nossa realidade e usando, então, o fermento como uma metáfora, nós temos também que nos afastar dele neste sentido. Então, no caso aqui do contexto, vamos ler aqui o contexto do versículo inicial, o fermento ali era a lei de Moisés, a religião israelita, a religião judaica, né? Era o fermento que estavam querendo colocar na massa dos Gálatas. Porque os Gálatas, para quem não sabe, a igreja dos Gálatas foi chamada, os irmãos foram chamados em graça. O Paulo fala isso. Vocês foram criados na graça, só que agora vocês estão dando ouvidos para outro evangelho, Gálatas. Então o Paulo coloca esse outro evangelho, que na verdade Paulo diz que não é outro, né? Até porque não há outro evangelho fora da graça. Então Paulo fala, na verdade isso aí não é evangelho. São pessoas que estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha o que Paulo fala. Então o fermento, ele é perversão. Então que fermento era esse? Como eu disse, era a lei de Moisés, ou seja, as pessoas que entravam nas igrejas, especialmente as igrejas em que Paulo havia pregado, ensinado a graça, eram pessoas da religião judaica, eram pessoas que até criam em Jesus, tá? Como Messias e tudo mais, só que eles criam em Jesus, mas misturavam a lei. Olha, tudo bem, vamos crer que Jesus é o Messias, vamos seguir Jesus, mas temos que cumprir as obras da lei, temos que guardar as festas judaicas, temos que guardar o sábado, temos que circuncidar, e por aí vai. Então esse era o fermento. Meus amados irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Esse fermento da lei de Moisés está aí até hoje. Nós estamos no ano de 2022, em dezembro de 2022. Olha quantos e quantos anos já se passaram, séculos e séculos. E o fermento de Moisés está aí até hoje. Ah, mas irmão Cristiano, as pessoas não estão debaixo da lei. Você mesmo ensina que a lei terminou na cruz. É verdade. Jesus pôs fim à necessidade da lei na cruz, porque ele cumpriu toda a lei na cruz ao derramar o seu sangue. Então, inclusive por isso que ele disse, está consumado. Ou seja, tudo foi consumado ali e a lei foi cumprida, ponto. Né? Só que a lei se manteve funcionando no templo de Jerusalém até que o templo fosse derrubado, como foi no ano 70 depois de Cristo.
E aí ali a lei teve de fato o seu fim cerimonial definitivo, porque o templo era o centro, né, das cerimônias ali, tudo acontecia do ponto de vista da lei, acontecia ali no templo. Então o templo foi destruído, como Jesus inclusive havia profetizado em Mateus 24. Então aconteceu no ano 70 e a lei teve o seu fim definitivo. Porém, a lei foi, entre aspas, ressuscitada pela religião que se diz cristã. Né? O cristianismo, não obstante, né, apesar de a lei já ter passado e não estarmos mais no tempo da lei, cronologicamente, eu sempre digo isso, cronologicamente nenhum filho de Deus está debaixo da lei. Só que as pessoas estão do ponto de vista da mente, do entendimento. Porque a lei vem sendo implantada no meio do cristianismo há muito tempo. Só que, é como eu costumo dizer aqui, as obras da lei estão disfarçadas de obras da graça. Né? Então, no meio das chamadas igrejas, por exemplo, eles comem a chamada Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é um resquício, é uma figura, uma caricatura, uma sombra do que era a Páscoa. Uma pequena lembrança da Páscoa. Entende? Porque, na verdade, é Santa Ceia, a última ceia. Porque, na verdade, esse termo Santa Ceia não existe na Bíblia. Né? Existe a ceia do Senhor. E essa ceia do Senhor foi a última Páscoa que Jesus fez com os seus discípulos. Os coríntios, por costume também da circuncisão, mantiveram essa lembrança, né? Quando os coríntios faziam a festa ágape, aquela festa de comer e beber, etc., eles acabavam fazendo uma lembrança da Páscoa. É Páscoa. Sabe, Páscoa é obra da lei. Tudo bem, eu sempre digo isso. Essa tal Santa Ceia, ela sequer existe na Bíblia, tá? Essa cerimoniazinha que o pessoal faz aí de pegar um pedacinho de pão, inclusive nem é pão ázimo, a maioria é pão de forma, pão de sal, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de pão de sal ou pão francês. Os caras pegam um baguete, pão francês, picam pedacinhos e dizem que é ceia do Senhor. Essa cerimônia não existe na Bíblia. Aí pega um suquinho de uva maguari, que a maioria é suco, né? Gente, não tem isso de suco. A última ceia era o que Jesus fez, a Páscoa, né? Todas as Páscoas eram feitas com vinho, né? Mas o pessoal diz que vinho é pecado. Aí pega suco. As pessoas, gente, comem um pedacinho de pão, bebem um pouquinho de suco de uva, uma ou outra denominação dá vinho, mas a maioria é suco de uva, e diz que aquilo é cerimônia da graça. Não é. Não existe na Bíblia aquilo ali. Em lugar nenhum. Então é o quê? É uma caricatura da Páscoa, é um resquício, uma lembrança. Acaba sendo, indiretamente, uma obra da lei. Ou seja, um pequeno fermento. Né? Então essa tal Santa Ceia, os tais jejuns, algumas denominações guardam sábados de 24 horas até hoje, que é o Shabat dos judeus, né? Que é do fim do início da noite, né? Na verdade, de sexta-feira até o início da noite do sábado. São 24 horas de descanso. Sendo que o nosso descanso é Jesus, né? O nosso descanso é a graça de Deus. Jesus é o nosso descanso, ele mesmo falou. Vinde a mim quem está cansado, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Ou seja, o nosso descanso é Cristo. Mas o pessoal acha que o descanso é a obra da lei, é o mandamento da lei. Então, as igrejas estão permeadas disso. Como eu falei, são os jejuns, e aí entram também mandamentos modernos, né? Proibições e imposições que os homens criam. Há muitas denominações que proíbem as pessoas de comerem certas coisas. Ah, não pode comer isso aqui porque a lei não permite. Até hoje as pessoas vivem nisso. Entende? Então, e aí entram os dízimos e os sacrifícios corporais, né? O duro trato do corpo e tipos de vestimenta, pode, não pode, proibições, imposições, como eu falei. Todas essas coisas são resquícios da lei. É um conceito do antigo pacto. Veja, ainda que o mandamento criado por homens seja moderno, seja uma invencionice atual, ele tem, ou ele vem, do conceito do antigo pacto. Porque, veja, o antigo pacto era feito de mandamentos. E ali estava no tempo certo. Entende? Agora, você trazer esse conceito, como eu falei, ainda que sejam mandamentos modernos, novos, inventados agora, eles vêm do conceito ou do pensamento do antigo pacto de que há necessidade que haja mandamentos. Você entende? Repito, no antigo pacto era necessário, fazia parte.
Só que agora é anacronismo. Ou seja, está fora do tempo. Eu não tenho que pegar aquele conceito da necessidade de seguir mandamentos e trazê-lo para agora. Escrever mandamentos em tábua de pedra, ou numa lista de mandamentos, ou na internet, que seja, não importa. A criação de mandamentos, e a pessoa viver nisso, né? Guarda sábado, usa esse tipo de roupa, sobe o monte, jejua para buscar poder, e faz a campanha, e seja dizimista, e sacrifica para cá. E esse tipo de coisa, vocês estão entendendo o ponto, abençoados? Esse tipo de coisa é conceito antigo. Ou seja, é fermento. E é interessante o seguinte, um pouquinho de fermento. Veja, há muitas chamadas igrejas, hoje em dia, a maioria até, na verdade, diz isso, né? Diz que prega a graça. Só que prega a graça, mas tem a tal ceia. Prega a graça, mas ensina pessoas a jejuar. Prega a graça, mas faz ablução. Irmão Cristiano, o que é ablução? Ablução é a lavagem por meio da água. Eu pergunto para vocês, o que o batismo nas águas é no final das contas? Uma ablução, uma lavagem da carne, algo simbólico. A verdadeira lavagem foi feita na cruz. Na cruz que o Senhor limpou definitivamente os pecados. Na cruz que o Senhor matou o velho homem. Mas as pessoas estão até hoje tomando banho. Ah, mas João Batista fazia. Claro, ele estava no tempo dele de fazer. Ah, mas os discípulos de Jesus faziam no início da igreja. Claro, eles aprenderam daquela maneira. Inclusive, os discípulos também faziam na época de João, antes da cruz. Havia o batismo de João e havia o batismo dos discípulos de Jesus de Nazaré. Era o mesmo batismo, nas águas. Entende? Só que João tinha os discípulos dele e Jesus tinha os discípulos dele. Jesus mesmo não batizava. Não é interessante isso? Veja, João e os seus discípulos batizavam. Jesus tinha discípulos? Tinha. Os discípulos batizavam, mas Jesus não. Ué, irmão Cristiano, como assim? Quer dizer que os discípulos batizavam e Jesus não? É. Ah, irmão Cristiano, ele não batizava. Veja bem. Aí entra o veja bem, né? Veja bem, ele não fazia porque ele era o líder. Não, amado. Jesus não tinha esse espírito. Ah, faz aí que eu sou o líder, eu não vou batizar. Vocês que batizem aí. Vocês conseguem enxergar Jesus assim? O mesmo Jesus que lavou os pés dos discípulos. Percebeu? Um sinal profundo de humildade ali. Será que esse Jesus teria essa altivez? Eu não batizo porque eu sou o líder. Não. Ele não batizava porque ele sabia que o batismo que ele faria era outro. E foi feito no Calvário. Então, esse conceito de batizar nas águas é um conceito do Antigo Pacto. Entende? Na lei, nos mandamentos da lei, havia as abluções. Entendeu? Ou seja, é esse conceito de lavagem por meio da água. Só que isso é uma lavagem do corpo. Externa, simbólica. Entende? Mas as pessoas vivem nisso até hoje. São fermentos dentro da igreja. Fermentos da lei. Veja só Paulo falando no contexto aqui. Nós lemos no início do versículo 9, vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas. Vamos lá. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. 2. Olha só o que Paulo está falando. Ouçam bem o que Paulo lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Gente, pelo amor de Deus, olha o que o apóstolo está falando aqui. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Porque se Jesus morreu, fez toda a obra dele, cumpriu a lei em nosso lugar, né? É o que Paulo está dizendo ali, ele fez tudo. Ele cumpriu a lei, ele derramou sangue, ele sofreu. Mas se vocês vivem ainda fazendo obras da lei, que valor teve isso que Jesus fez? Estão percebendo? Cristo de nada lhe servirá. E é aquilo que eu sempre digo, você pode trocar a circuncisão, porque o Paulo aqui está exemplificando a lei com a prática da circuncisão.
Ele está exemplificando. Você pode trocar, no entanto, a circuncisão aqui citada por Paulo por qualquer outra obra da lei. Se vos deixar de jejuar, Cristo de nada lhes servirá. Se vocês se deixarem cumprir Santa Ceia, que é a Páscoa judaica, ou um resquício dela, Cristo não tem valor. Percebeu? Se vocês se deixam guardar os sábados e cumprirem festas judaicas, Cristo de nada lhes servirá. Percebeu, né? Meu irmão, o negócio é pesado. As pessoas estão nas religiões aí, amados, elas não fazem ideia no que elas estão vivendo. Elas acham que estão servindo a Deus, acham que estão agradando o Senhor, e elas estão vivendo em algo completamente contrário à vontade de Deus. Porque se você, ainda que inconscientemente, você tem a obra de Cristo como algo sem valor, como que isso pode agradar o Criador? Pergunto para você. É só você raciocinar. Entende? Não tem como agradar a Deus com isso. Porque as obras da lei na vida das pessoas, ainda que estejam disfarçadas de obras da graça, de obras da graça, elas acabam fazendo a obra de Cristo não ter efeito. Porque a pessoa, na mente dela, ela acha que precisa disso para alcançar aquilo que Jesus já deu. Entende? A religião faz isso. A religião faz as pessoas não terem plena convicção, sabe, na sua vida de que tudo ela já tem de Cristo. Ela já tem a salvação, né, no caso, vida eterna, né, já é abençoada com todas as bênçãos, já é selada com o Espírito Santo. Deus já nos olha como perfeitos em Cristo. Apesar de termos a natureza carnal humana, né, o Senhor nos olha não sob esse prisma, mas sob o prisma da obra de Jesus Cristo, sob o prisma da graça. Todas essas bênçãos espirituais nós já temos, inclusive nascemos com elas. Mas a religião não permite, especialmente o chamado cristianismo, né, não permite as pessoas enxergarem isso. Por quê? Porque elas estão em obras da lei, como eu costumo dizer, disfarçadas de obras da graça. E aí Cristo acaba não tendo valor. 3. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar, jejuar, dizimar, guardar sábado, pegou, né? Que está obrigado a cumprir toda a lei. Obrigado. 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Todo o sistema religioso, autodenominado cristão, está decaído da graça. Irmão Cristiano, isso é muito sério que você está falando. É muito sério. Muito sério. Nós estamos há mais de 20 anos falando isso. Estão caídos da graça. Porque estão fermentados. Percebe? 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Note que eles estavam antes da consumação de todas as coisas, né? A vinda do reino de Deus aconteceu no ano 70, na destruição do templo. Nós explicamos este conceito. Se você não sabe o que é isso, nós explicamos em nossos estudos de escatologia consumada. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá, dos estudos de escatologia consumada. Se você não sabe o que é isso, não entende do que eu estou falando, de anos 70, etc., é só estudar essa playlist, tá, que você vai entender. Tá bom? Então, eles estavam antes, né? O apóstolo Paulo está escrevendo a carta, eles estavam bem antes do ano 70, sabe? Da destruição do templo, da conclusão de todas as coisas, né? A confirmação das profecias. Por isso que ele fala em esperança, tá? Eu sempre explico isso, porque as pessoas podem ficar confusas, né? Alguns irmãos, algumas vezes, já me escreveram, né? Irmão Cristiano, como assim esperança, né? Não é uma certeza. Nessa época aqui já era, claro, uma certeza. Só que Paulo usa o conceito de esperança porque eles estavam ainda esperando a manifestação das profecias. Mas já se cumpriram. Muito bem, voltando aqui ao rumo do assunto de hoje. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, olha só, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ou seja, viver pela fé.
Não importa se é judeu, se é gentil, não tem nada disso. Não importa obras da lei, o que importa é viver pela fé. É a fé que atua pelo amor. Versículo 7. Vocês corriam bem. Ô Gálatas, vocês estavam caminhando muito bem. Vocês foram chamados na graça. Aprenderam do evangelho comigo. Vocês estavam indo bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Quem os impediu? Quem é esse pessoal aí que está entrando aí com essa ideia de viver em obras da lei? Ô Gálatas, esse povo aí, na verdade, está perturbando vocês. Esse povo aí está impedindo vocês de obedecerem à verdade. Queridos amados irmãos, quantas são as pessoas hoje que são filhas de Deus, são salvas do ponto de vista da vida eterna, né? Já têm a vida eterna, são filhas de Deus e tal, que estão sendo impedidas de obedecerem à verdade. O que é a verdade? A verdade é o evangelho da graça. A graça é a verdade. Não por acaso que está escrito, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não é isso que está escrito na palavra? Não é por acaso. Né? Então as pessoas, ao serem fermentadas pela religião, elas acabam não obedecendo à verdade. É o caso dos Gálatas aqui. Versículos 8 e 9. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Isso não vem de Deus. E aí, mais uma vez, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, os Gálatas estavam sendo fermentados. Um pouquinho de fermento aqui, um pouquinho ali. Tem que circuncidar. Olha, tem que observar as festas judaicas. Olha, vocês têm que guardar o sábado. Foi fermentando, a igreja foi sendo fermentada. Naturalmente, Paulo ouviu de alguém. Paulo, está acontecendo algo ali na igreja dos Gálatas. Eles estão se voltando para as obras da lei. Aí Paulo falou, vou escrever uma carta então para alertá-los. E ele deixou claro, um pouco de fermento leveda a massa toda. Tá? As igrejas aí fora estão permeadas disso aí. Entende? Então, eles têm a mente que eles têm que viver nessas ordenanças. Porque a liderança ensina isso. E a liderança põe medo. Se você não cumprir, vai perder a salvação, vai entrar em desgraça com Deus, o Senhor vai pesar a mão, vai estar em pecado, vai perder as bênçãos. Então as pessoas vão seguindo ali. Né? Se você sair daqui do templo, você vai ser amaldiçoado. Na época que eu comecei a vislumbrar a graça, falar da graça para as pessoas, até mesmo dentro do templo, né, eu frequentava o templo da lei ali, eu fui pentecostal durante muitos anos, fui da igreja batista também, alguns bons anos, e frequentei por um breve período a igreja adventista, aquela que guarda o sábado, né? Frequentei por um curto período de tempo, mas eu fui mais da igreja batista e muito mais pentecostal, comecei a vislumbrar a graça, né, dentro desses templos ali, e ali eu tentava falar da graça para as pessoas, entende? Só que não adianta, você não consegue, se você não for o líder, né, essa é a minha experiência pelo menos, se você não estiver na liderança de uma chamada igreja, não adianta, amado, você não vai conseguir pregar a graça ali dentro, porque as pessoas já estão com a mente formatada, né, as mentes formatadas, para seguirem mandamentos, ordenanças. Entende? Eles acham que tem que cumprir aquilo ali para ser salvo, para ser abençoado, para isso, para aquilo. É uma formatação mental que não é de agora, é de séculos e séculos. Entende? Essa, inclusive, é uma das grandes dificuldades para que as pessoas compreendam a graça hoje. Por isso que a palavra da graça, ela parece algo novo. Essa é uma doutrina que o pessoal inventou agora aí. Esse pessoal que prega a graça aí hoje, essa é invencionice atual. Não é não, amado. A graça vem desde o apóstolo Paulo. Entende? Desde o apóstolo Paulo. Só que as pessoas a têm como algo novo, inventado agora, justamente por esses séculos e séculos de fermento. Então as pessoas seguem sendo, de certa forma, zelosas em relação à lei. Assim como os israelitas eram zelosos da lei, entende? Elas também são, só que elas pensam que estão na graça. Tá? Algumas denominações até falam abertamente que tem que se viver debaixo da lei. Mas tem algumas que não, a maioria não. A maioria diz que está na graça, mas coloca esses pequenos fermentos ali. Então a pessoa acaba, mesmo que de maneira inconsciente, ela acaba
sendo fermentada por essas obras da lei disfarçadas de obras da graça. E elas têm no coração delas, eu tenho que cumprir isso, se eu não cumprir, eu vou perder tudo, ou deixar de ganhar. Né? Então, olha só como era o pessoal da lei ali, os israelitas. Detalhe, os israelitas que acreditavam em Jesus. Atos 21, versículos do 18 ao 20. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam ali. Esse pessoal ali eram os da circuncisão, tá? Inclusive o próprio Tiago era ministro da circuncisão. 19. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Observe o 20. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram. Agora veja, e todos eles são zelosos da lei. Pegou? Por que eles falaram isso? Porque o apóstolo Paulo defendia o contrário. Não importa se você é judeu ou gentio, ou grego, ou o que quer que seja. Né? Por isso que Paulo falou, não importa se é circuncisão ou incircuncisão. O importante é viver pela fé que atua pelo amor. Né? Ou seja, em outras palavras, o que o Paulo estava dizendo ali? Que ninguém tem que viver na obra da lei. Não importa se é circunciso, ou seja, se era um judeu, ou se era incircunciso, ou seja, se não era israelita. Não importa. Ninguém tem que viver debaixo da lei. Né? E ali houve até um aconselhamento para o Paulo, né? Paulo, você tem que cumprir a obra da lei, faz ali a cerimônia da lavagem, raspa a cabeça, faz o que tem que fazer, junto com outras pessoas que vão fazer essas cerimônias, para que os israelitas não matem você. Olha que coisa, né, amado? Porque eles vão te perseguir. Porque já estão ouvindo falar aí, Paulo, que você prega contra a lei. Coisa tremenda. Isso está no contexto, né? Eu não vou entrar muito nisso, porque não é um assunto de hoje. Assim como os judeus daquela época, então, o sistema religioso é a mesma coisa. Eles são zelosos da lei, mesmo não estando cronologicamente debaixo da lei. Né? Mesmo dizendo que vivem na graça, não vivem. Estão fermentados. E um pouco de fermento leveda a massa inteira. Pode ser só uma obra da lei. Ah, Cristiano, aqui na minha igreja, o pastor prega a graça, ele só ensina que a gente tem que fazer um jejum de vez em quando para quebrar a carne. Já era, está fermentado. Ah, irmão, aqui prega a graça, mas a gente faz um batismo aqui, uma lavagem, uma abluçãozinha ali, só para simbolizar. Está fermentado. Fermentado. Percebe? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Entende? E se você cumpre um, inclusive, acabamos de ler agora há pouco, você está obrigado a cumprir toda a lei. Ninguém consegue cumprir, gente. Percebe? Então, as chamadas igrejas hoje estão assim. Fermentadas, pensam que estão na graça e não estão. Só que, amados, eu quero ir além disso. Irmão Cristiano, o fermento é só obra da lei, só religião? Eu diria que é o principal, mas não é só ele não, amado. Existem outros fermentos que nós temos que nos afastar. Inclusive nós que estamos na graça. Ué, irmão Cristiano, eu já caminho na graça, eu não tenho fermento na minha vida, não. Será que não tem? Vamos observar um outro tipo de fermento. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Os pagãos, aqui no caso, eram as pessoas que não haviam crido ainda em Jesus, né? Pessoas que viviam em diversas religiões e que não tinham a fé ainda em Cristo. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Ó. Eles estavam habituados com isso, amados. Porque se Paulo fala dessa maneira, que há imoralidade entre vocês, então havia dentro da igreja ali um relaxamento em relação a isso, eu diria, né? E as pessoas viviam em imoralidade. Alguém ali dentro, se dizendo crente em Jesus, e com um relacionamento com a própria mulher do pai. Veja, amado, qual é o testemunho que aquela igreja poderia dar?
Pensa bem. Note, a preocupação do apóstolo Paulo aqui é justamente com o testemunho em relação à palavra. Vocês pregam a fé, pregam Jesus, mas aquela igreja ali, as pessoas são imundas, são imorais. Tem até um que frequenta ali que ele tem relação com a mulher do pai dele. Isso é fermento, amado. Versículo 2. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Meu amado. Mas, irmão Cristiano, Paulo falou para expulsar. Amado. Justamente por uma questão de testemunho. Para que ninguém tivesse o que falar naquela congregação. Esse é o ponto aqui. Versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Porque, veja, os coríntios eram orgulhosos, jactantes, né? Só que eles estavam ali numa situação carnal terrível. Agora, veja o que Paulo fala disso. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento, olha o conceito aí do fermento, faz toda a massa ficar fermentada? Percebeu? Então o fermento não eram só as obras da lei. A carne fazendo o que quer na sua vida também é fermento. Sabemos que a luta contra a natureza humana, ou seja, contra os desejos da natureza humana, é uma luta tremenda. O Paulo fala, né? É uma luta constante. A carne milita contra o espírito contra a carne, né? O Paulo fala isso na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Então, há essa luta. Entende? Nós temos que lutar contra isso, amado. Veja, você não pode deixar a abençoada carne fazer o que quiser com a sua vida. Não é uma questão de salvação, de perder, não é isso. É uma questão de você colher na sua vida. É uma questão de você dar um testemunho positivo para a mensagem de Deus, de Cristo. Você está percebendo a questão? O ponto de Paulo aqui era o testemunho. Paulo disse, vocês estão fermentados pela imoralidade, pelas obras da carne aí. Tirem esse fermento daí. Percebeu o ponto? Acabe com isso, porque um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Meu amado irmão, amada irmã, vejam bem. Nós estamos na graça. Somos livres, mais que vencedores, selados com o Espírito, tudo isso. Só que veja, isso não é um convite para você viver deixando a sua carne fazer o que quiser. Fazer o mal, sabe? Ser desonesto, prejudicar pessoas, ser jactante, né? Quer ser altivo. A gente não pode ter esse espírito, meus irmãos. A gente não pode ter essa conduta. Porque a graça tem isso, tem a liberdade. Entende? E se a pessoa não se atentar, ela acaba levando a liberdade para esse lado. Sou livre, posso ser desonesto aqui. Percebeu? Sou livre, não há problema, vou ser um pouquinho desonesto aqui nesse caso. Não há problema algum prejudicar fulano cicrano, porque eu sou livre. Está entendendo o ponto? Vou praticar o mal ali, porque tanto faz, já sou abençoado. Gente, não é esse o conceito. Porque a obra da carne é fermento. Qual é o tema do estudo de hoje? Não aceite fermentos em sua vida. E veja, você que estuda a graça, você sabe muito bem o que é o bem e o que é o mal. Tá? A palavra não diz que aqueles que exercitam, né, o seu intelecto na palavra, que aliás diz que é um exercício constante, né? Lá em Hebreus, no capítulo 5, um exercício constante nos torna aptos a discernirmos o que é o bem e o que é o mal. Então, abençoado, você que é adulto na palavra, você sabe muito bem. Tá? Então, se você usa a liberdade que a graça te proporciona para fazer o mal deliberadamente, primeiro que se você usa, eu desconfio da sua posição. Se você realmente é filho de Deus. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é que você está fermentando. E esse fermento, mais cedo ou mais tarde, vai fermentar a sua vida e te trazer problemas. Então nós não podemos permitir que qualquer que seja o fermento esteja em nossas vidas. Não permita fermento em sua vida. O principal dele é a religião, né? A lei de Moisés disfarçada de obras da graça, esses mandamentos modernos de homens, sacrifício, aquilo que eu falei no início, frequentar templo de pedra, tudo isso é fermento. Agora, a obra da carne também é. Não cai nessa história de que eu sou livre, faço o que eu quiser. Bom,
Poder você pode, né? Porque todas as coisas são lícitas. Mas nunca se esqueçam, a carne é fermento. Então cuide disso na tua vida, para que você tenha um bom testemunho, para que você exale o perfume de Cristo, para que as pessoas vejam boas obras na tua vida e a sua própria vida ser um testemunho do Evangelho. Tá? Fica essa palavra, esse conselho para os abençoados. As obras da carne também são fermentos. Cuidado. E existe um outro tipo de fermento que nós temos que ter cuidado. As falsas doutrinas. Muito cuidado com isso. Meus amados, há muitas doutrinas que nós conseguimos perceber claramente que são falsas, especialmente no meio do chamado cristianismo, né? Mas nós temos que ter cuidado até com quem diz pregar a graça. Existem muitas falsas doutrinas no meio daqueles que dizem pregar a graça. Aliás, hoje, como eu sempre digo, né, a maioria hoje diz que prega a graça. Você tem que ter muito cuidado, porque tem muito fermento. Tem muita doutrina que parece ser da graça, mas é invencionice. A gente vê por aí muitas doutrinas, muitas coisas ensinadas com título de graça, e que você vai no âmago do assunto e não tem fundamento bíblico. É só achismo. A pessoa acha que é assim, ela delibera e decide. Tem fundamento bíblico? Não tem muito, mas eu acho que é assim, por isso, por aquilo, e está pregando aí com o nome de graça. Cuidado com isso aí, porque as falsas doutrinas também são fermentos. Entende? As falsas doutrinas, os sofismas, né, são doutrinas até que parecem verdadeiras. Tem muita doutrina aí no meio de quem diz pregar a graça que parece verdadeiro. Você olha assim, escuta, isso aqui faz sentido. Mas é só você ter um mínimo cuidado de ir no contexto, de observar o fundamento. Esse cuidado nós temos aqui. De observar o fundamento. Tem fundamento? Está no contexto? Contexto histórico, cultural, o próprio contexto do texto bíblico. Tem que ter esse cuidado. Porque senão começa a inventar coisas. Tem muita gente aí que está muito animada com a graça, inventando doutrina. E espalhando por aí, tem gente caindo nisso aí. Cuidado. Quase todo mundo hoje diz que prega graça. Virou até moda. Até essas denominações aí fora, que são tradicionais, né, chamadas tradicionais, ou seja, tradicionais porque vêm de muitos anos, né? Até essas denominações aí, hoje os líderes dizem que pregam a graça. Cuidado. Cuidado. Observe para não ver se é fermento. Tem que estar em linha com a palavra, não pode estar além do que está escrito. Mateus 16, versículos 11 e 12. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus, no contexto, falou do fermento. Eles estavam achando que estava falando de pão. Ih, nós esquecemos o pão, não sei o quê. A preocupação deles era o pão de comer, né? E Jesus não estava falando disso. Por isso que ele pergunta: como é que vocês podem achar que eu estou falando de pão, gente? Eu estou falando dos fariseus e dos saduceus. 12. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino. Pegou? Com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, falsas doutrinas ou doutrinas que estão além da palavra de Deus são fermento. Percebe? A doutrina dos fariseus e dos saduceus era um fermento. Por quê? Porque Jesus já estava pregando sobre o reino de Deus. Então a verdade ali era a palavra de Jesus para os judeus. Era a mensagem do reino, que o reino estava às portas, percebe? Que ele era o Messias. Essa foi a mensagem, inclusive, que o Senhor entregou na mão dos seus discípulos, né, para que eles pregassem a todos os israelitas daquela região. Percebeu? E os ensinos dos fariseus e saduceus eram contrários aos ensinos de Jesus. Ou seja, eram fermentos. Então, abençoados, trazendo, claro, isso aqui é um outro contexto, né, histórico, eles estavam ali antes da cruz, aquela coisa toda. Trazendo para o nosso contexto, para o nosso tempo agora, eu diria que os fermentos são todos os ensinos que vão além do evangelho da graça. Pode ter rótulo de graça ou não,
Como eu disse, quase todo mundo hoje diz que prega a graça. Virou moda. Então tem muita gente aí, eu prego a graça. Aí você vai na doutrina do camarada, só tem fermento. Entende? Tem muita gente emocionada aí com o ano 70, né? Essa ideia da segunda vinda de Cristo consumada, escatologia consumada. Tem muita gente emocionada inventando doutrina em cima disso. Cuidado com isso, abençoado irmão, abençoada irmã. Porque qualquer palavra que vai além do evangelho da graça, que vai além do que está escrito, é fermento na tua vida e vai lhe prejudicar. Entende? Vai fazer você entrar em caminhos errados. As nossas veredas estão na palavra da graça. Está escrito, eu creio. Tem fundamento? Eu sigo. Está no contexto cultural, temporal, texto bíblico, todos os contextos? Está. Então eu caminho nisso. Saiu disso, começou a inventar, não porque é assim, não porque eu acho que é assado, aí sai fora porque é fermento. Não aceite fermentos em sua vida. Sejam obras da lei. Se você está na religião ainda, saia imediatamente. O Senhor já te libertou. Não fique preso em sistemas religiosos. São fermentados. Cuidado com a sua carne. Ela também pode te fermentar. Cuidado com falsas doutrinas. Mesmo que elas tenham rótulos de graça. Cuidado. Elas podem te fermentar também. Essa é a palavra para você, para todos nós, né? Nesta manhã. Cuidado com os fermentos, tá? Eu quero encerrar com a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7 agora. Livrem-se do velho fermento, olha aí, para que sejam massa nova e sem fermento. Amados, sejamos uma massa sem fermento. Sem fermento. Livrem-se do velho fermento, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Beleza, que maravilha. Ou seja, o Senhor já morreu, Ele era o nosso Cordeiro, Ele já foi sacrificado, já ressuscitou, já estamos vivendo em novos tempos, estamos vivendo o renovo do Senhor. Então livrem-se do velho fermento, não se permitam serem fermentados. Não se permitam viver no fermento de Moisés, no fermento das obras da carne, no fermento das falsas doutrinas. Que maravilha, né? Livremo-nos de todo o fermento, para a honra e glória do Criador. Não permitamos que a nossa vida seja fermentada. Vivamos como Paulo falou, sem fermento, porque é assim que nós somos. Para a honra e glória daquele que é digno, o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. Louvado seja Deus.